Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui. Hoje eu quero aqui refletir sobre uma análise sobre o momento atual que está acontecendo na França, sobre os Jogos Olímpicos que estão acontecendo, na verdade, lá na França. Se você não está assistindo, está passando esse período. E a semana passada teve a primeira etapa, que foi a reabertura. Toda a vida nessa reabertura dos Jogos Olímpicos tem a representação de encenações, de artes, etc. E assim por diante. Nesse contexto, eu quero fazer aqui uma análise dos acontecimentos que ocorreram, e que todas as aberturas de Jogos Olímpicos, das Olimpíadas, tem aquelas encenações de arte, etc. E assim por diante. E que foi a semana passada que aconteceu sobre aquelas representações que está dando a falar sobre a Santa Ceia nas Olimpíadas, Ou seja, quero fazer aqui uma análise da polêmica que está sendo sobre isso. Ou seja, a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris desse ano 2024 foi marcada, na verdade, por uma série de apresentações, ou seja, visuais, impactantes e inovadores, que ali buscaram elementos, buscando assim para celebrar a diversidades e a cultura francesa, que muito bem a gente sabe. Nos livros de história existe isso também, No entanto, uma das cenas que representou ali foi a famosa obra de Leonardo da Vinci, ou seja, aquela obra da Última Ceia, que realmente aqui gerou uma intensa discussão sobre os limites da arte e também da liberdade de se expressão, ou seja, da liberdade de se expressar, liberdade de expressão e a acessibilidade religiosa, ou seja, envolveu também por aquele quadro de Leonardo da Vinci ser tão famoso e religioso, mas houve aqui a polêmica que se deu em torno da apresentação da Santa Ceia. Foi isso que agregou essa polêmica, ou seja, com um elenco diversos, incluindo na apresentação que estava ali drag queens, modelo, transgênero e outros artistas, ou seja, em uma clara tentativa de desconstruir a imagem tradicional da cena bíblica, ou seja, da cena bíblica. Essa releitura, na verdade, provocou reações distintas, era visto que críticas foram surgindo diante dessas apresentações depois da apresentação. Ou seja, grupos religiosos de muitas instituições religiosas, principalmente da Igreja Católica, Apostólica Romana, especialmente criticaram a performagem, ou seja, uma maneira com que, alegando aqui no contexto, ela representava uma zombaria ao cristianismo e a... É isso mesmo. Então, nesse contexto, analisando, faço uma análise nesse contexto, também os conservadores, setores mais conservadores da sociedade em si, também eles se expressaram descontentamento, argumentando nesses gêneros, argumentando que a arte não deveria ser usada para uma profana, ou seja, para profania, ou seja, não poderia ser usada como símbolos religiosos ali, naquela cena. Ou seja, diversos artistas e equipes que fizeram isso criativamente, o diretor, ou seja, eu li uma reportagem que o diretor da cerimônia, que teve essa credibilidade, chamado diretor Thomas, ele disse que ele defendeu a permanência, ou seja, a performagem, como uma obra de arte que buscava provocar reflexões e celebrar a diversidade. Mas dentro desse contexto, muitos defensores da liberdade de expressão,
ele disse que muitos outros defenderam a liberdade artística, né? E a importância de aqui questionar e reinterpretar esses símbolos, ou seja, esses símbolos tradicionais. É não digo uma ameaça, mas na verdade de longos tempos para cá vem acontecendo isso, né? Ou seja, os principais pontos de discussão aqui envolvido nessa polêmica dessa semana, né? Ou seja, essa polêmica foram justamente colocados tanto na lada que diz com a liberdade, ou seja, a liberdade artística, ou seja, até que ponto a arte pode ir na busca pela inovação e pela provocação, né? Ou seja, o respeito às crenças religiosas, a arte deve ser limite quando se trata de abordar temas religiosos, fica um ponto de interrogação aí, né? Ou seja, a representação da diversidade, a exclusão do trans gay, ou seja, o trans gays, aquelas formulações, e outros artistas, entre eles LGBTQ+, na cena que foi vista, que estava ali também, ou seja, como alguns ali que encontram uma forma de celebrar a diversidade, enquanto outros consideram uma provocação desnecessária. É isso que alguns papéis de setores religiosos criticam, ou seja, o papel da arte, da sociedade, ou seja, a arte tem um poder realmente, tem um poder de unir ou dividir as pessoas. Será que ela tem? Qual o seu papel na construção de uma sociedade mais justa, inclusive? Então, há de se pensar, né? Ou seja, os poderes estão aí, né? Em resumo, eu diria que é o seguinte: nessa expectativa da representação da Santa Ceia nas Olimpíadas de Paris, se tornou um caso na verdade, ou seja, um caso emblemático, né? Que nos convida a refletir sobre a complexidade em relação entre arte, religião e sociedade. Eu diria que a polêmica gerada demonstra a força da arte para provocar debates e questionamentos, mas também revela para a sociedade revela as dificuldades de encontrar um consenso em temas que envolvem essas condutas, que envolvem as crenças e valores tão diversas. Então, na minha opinião, isso traz desconforto para algumas sociedades. Ou seja, você gostaria de discutir que ponto de vista, de mais detalhes entre si, ou seja, esse tema tão possível, esse tópico tão sensível para uma discussão, a importância da arte na sociedade. A gente vê isso na universidade, vê isso nas rodas, nas apresentações coreográficas. É assim, ou seja, na relação entre arte e religião também a gente vê isso, né? A gente vê essa liberdade, nessa liberdade de expressão com seus limites. Ou seja, não sei que ponto a gente está até chegar. Eu sei que existe um grupo que quer demonstrar, de se construir a religiosidade. Tanto faz para eles essas representações como diversidade na cultura. Mas se você for pegar o passado, aconteceram e acontece. Veja as aventuras das últimas Olimpíadas que aconteceram. O que você pensa sobre essa questão? Isso é uma interrogação. Então é isso aí, esse contexto que eu trago para você.